A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus, enviado para resgatar toda a humanidade, pagando um preço de morte na cruz, para que através da sua morte, através do seu sacrifício, pudéssemos alcançar a vida eterna, a comunhão na qual foi perdida ainda no primeiro homem, Adão. Essa pessoa, ela se torna uma nova criatura, não no sentido literal da palavra, de que ela vai nascer novamente, que ela vai ser uma outra pessoa, mas no sentido espiritual, no sentido de que ela vai abrir mão da sua vida para que a vida de Cristo se manifeste em si, no sentido de que ela não vai mais ficar focado nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, no seu próprio umbigo, porque agora o seu pensamento, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo está entronizado com o de Cristo Jesus. Então, quando aceitamos o Senhor, quando decidimos tê-lo como nosso único suficiente Salvador, o nosso Deus vivo e absoluto, abrimos mão de tudo aquilo que vivíamos até aquele momento em que temos o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nesse momento em que encontramos com o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, no momento em que o Senhor Jesus Cristo encontra conosco na estrada de lugar nenhum para o abismo, porque este é o caminho de quem caminha sem o Senhor Jesus, de quem caminha sem a presença de Cristo na sua vida. Ele vem de lugar nenhum e caminha rumo ao abismo, rumo à morte eterna. Então, uma vez que no meio dessa estrada temos a oportunidade, temos a chance de encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, temos a condição de ter com Ele esse encontro, a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade já não mais pertence a nós, mas agora pertence a Cristo Jesus, agora ela pertence ao Senhor dos Exércitos. Ela agora está ligada unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Se antes éramos religiosos, frequentadores de templos pagãos e cristãos, agora já não somos mais, porque temos a nossa vida baseada de maneira única e exclusiva na cruz
do Calvário, no ensinamento na qual está pré-determinada, pré-estabelecida na Bíblia Sagrada. Agora, cremos que a Bíblia Sagrada é a revelação do Senhor para nossas vidas, e assim baseamos o nosso entendimento, o nosso querer, naquilo que nos é revelado através da leitura, da meditação, do estudo, da dedicação que temos com a Bíblia Sagrada, com o Novo Testamento, com a nova aliança em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa vida agora, ela não está mais baseada em um conceito religioso, ela não está mais baseada num conceito do ateísmo, do positivismo, mas ela está baseado na nova aliança, no Novo Testamento em Cristo Jesus. Então, quando nos tornamos esse novo homem, essa nova criatura, não vivemos mais para os nossos desejos, não vivemos mais para as nossas vontades, não vivemos mais para os nossos próprios conceitos, mas agora vivemos as nossas vidas baseada na vida de Cristo Jesus. Por isso, se você se encontra hoje como membro de uma igreja cristã, se você se encontra afiliado a um templo cristão, e nesse local te ensina que você tem que proferir palavras positivas, que você tem que ter pensamentos positivos, que você tem que desejar, que você tem que querer o melhor dessa terra, que você tem que querer ter a melhor casa, o melhor emprego, o melhor carro. Saiba, não foi para isso, não é para isto que a palavra do Senhor Jesus Cristo não é revelada. Não foi nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Esse conceito, essa teoria, esse dilema não é algo que podemos agregar aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja para nossas vidas. Devemos basear no sentido de que basta analisar a vida dos apóstolos, aqueles primeiros que foram selecionados, que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, para que pudesse ensiná-los o seu querer, a sua vontade, que eles pudessem transmitir posteriormente a nós. Analise a vida de cada apóstolo. Pega a vida do apóstolo Pedro, que juntamente com João e Tiago eram sócios no ramo de pescaria e abandonaram tudo isto para seguir o Senhor Jesus Cristo. Analisa a vida do apóstolo Paulo, que sendo uma pessoa culta, rica, poliglota, estudiosa, respeitada pela sociedade da sua época, abriu mão de tudo isto para viver da dependência do Senhor Jesus Cristo. Analisa a vida de Mateus, que era um cara publicano, recebia-se o dinheiro dos impostos pagos por Israel ao Império Romano,
Contudo, quando foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, não titubeou, não pensou duas vezes, mas antes, largando tudo, toda a riqueza, toda a fortuna que tinha, seguiu o Senhor Jesus Cristo. Pegai a vida do discípulo Lucas, na qual é um médico formado e abriu mão de tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. E olha que o médico Lucas, o grego, ele nunca, assim como João Marcos, ele não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Contudo, eles conheceram o Senhor Jesus Cristo através da vida, através dos apóstolos, da dedicação, do amor, da abdicação na qual os apóstolos tiveram do mundo. Tanto o médico Lucas como João Marcos puderam crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então, se basearmos a nossa vida na vida dos apóstolos, na vida dos primeiros cristãos, veremos que a ideia da prosperidade, a ideia do positivismo, a ideia de que tudo posso, de tudo eu vou alcançar, porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, é errada. É errada porque deveríamos estar prontos, deveríamos estar preparados para entregar a nossa vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Não somente pensar que temos os direitos, que somos dignos de receber do Senhor Jesus Cristo toda a luxúria deste mundo, toda a riqueza, toda a prosperidade que se possa alcançar. Quem tem o dom, quem tem condições de lhe dar essas coisas, é o próprio Satanás, na qual chegou a oferecer ao próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando ele levou ao lugar mais alto do mundo, lhe mostrando tudo e falou: se prostrares e me adorar, te darei tudo isto, toda a riqueza. Por que que você vê muitas pessoas que, por causa da fama, em busca da riqueza, do glamour, eles acabam fazendo um pacto com Satanás? Porque eles acreditam que serão felizes se alcançar o topo do mundo, se adquirir a riqueza necessária. Mas sabemos que o fim dessas pessoas é um fim trágico, é um fim perdido de angústia, de tristeza e sofrimento. Então não se deixe enganar, não se deixe levar na crença religiosa de que, aceitando o Senhor Jesus Cristo, seremos uma nova criatura, e essa nova criatura está baseada nos bens materiais da qual podemos alcançar. Não foi isso na qual o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Não foi para isto o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário em prol da gente, em prol de nós. Mas foi para que
pudéssemos de maneira prática, de maneira absoluta, alcançar a bênção, a graça, a vitória em Cristo Jesus, que está baseado na vida eterna. Porque vemos que muitas pessoas ao longo da sua caminhada com Cristo abandonam o Senhor Jesus Cristo e volta-se para as práticas mundanas. Porque os mesmos, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, buscou algo que com o tempo lhe foi frustrado, com o tempo lhe não pôde ser adquirido, e isso lhe constrangiu a ponto de ele querer voltar ao mundo e fazer conforme o seu querer, conforme o seu próprio entendimento, conforme a crença religiosa que praticara antes ou que começará a praticar em busca de algo que não existe. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que existem no mundo, todas as coisas que é possível alcançar pelo homem ou não, foi criada pelo Senhor Jesus Cristo, foi criado por Yahvé, para que o homem pudesse contemplar a grandeza do poder de Deus, para que o homem pudesse alcançar a maravilha, a majestade do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas são para louvar e glorificar ao nosso Deus eterno, ao nosso Deus absoluto, Criador dos céus e da terra. Porque sem a presença do Senhor Jesus Cristo, nada do que existe nesse mundo poderia ser feito, nada do que existe nesse mundo poderia ser criado. Todavia, entretanto, o que temos visto, o que temos analisado ao longo dessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, são pessoas que, distorcendo a própria palavra, distorcendo o Evangelho de Cristo Jesus, ensinam um evangelho enganoso e mentiroso, a fim de que assim ele possa alcançar, eles possam sentir o manifesto do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre o seu querer, sobre a sua própria vontade, esquecendo das coisas na qual o Senhor Jesus Cristo nos tem feito a cada um de nós, tem esquecido da necessidade de estar com as nossas vidas voltadas somente para o Senhor Jesus Cristo, de maneira com que não mais vivemos nós mesmos, mas Cristo possa viver em nós. As coisas foram feitas
pelo Senhor Jesus Cristo, para que tudo, em tudo, Ele possa ser louvado, Ele possa ser glorificado, Ele possa ser exaltado. Todavia, porém, entretanto, essa escolha, essa decisão, não depende de cada um de nós, não depende de maneira exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso ocorra, é preciso, é necessário que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo de maneira real e verdadeira, para que a palavra do Senhor seja ministrada sobre as nossas vidas, seja revelada ao nosso ser, para que de uma vez por toda possamos abandonar essa vida que levamos para viver a vida do Senhor Jesus Cristo, glorificando, exaltando através das nossas vidas, através do nosso querer, através da nossa vontade, do nosso desejo. E assim o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, ser glorificado para todos sempre. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, está escrito: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém. O Senhor Jesus Cristo é o tudo, é todo, é eterno, fiel e verdadeira testemunha de si mesmo, a se revelar na vida de cada um, na qual entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que, uma vez estando nós em Cristo Jesus, obedecendo o que a sua palavra nos diz, abraçando em nosso peito o Evangelho da verdade, abrindo mão das nossas próprias vidas, fazendo valer sobre as nossas vidas o desejo, o querer do Senhor Jesus Cristo, não mais podemos voltar para nossas velhas práticas, para o nosso velho eu. Sendo assim, jamais podemos nós, de maneira nenhuma, esquecer que a principal testemunha, a verdadeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que há de revelar, que há de manifestar nas nossas vidas, para que assim possamos estar em comunhão consigo, cumprindo nas nossas vidas o seu querer,
a sua vontade, o seu desejo. Ao que a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, é o Senhor Jesus Cristo, que há de nos dar um novo corpo, um novo nome, uma nova identidade, para que assim possamos alcançar, possamos viver na inteira vontade, na inteira dependência daquele que é, daquele que há de vir, daquele que se manifesta na vida daquele de cada um que lhe confessa como seu Senhor e Salvador e passa a viver de modo eficaz e sincero. Que cada um de nós não venhamos a viver conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, mas que possamos viver na inteira dependência do Senhor Jesus Cristo. Que não vivemos para os nossos próprios orgulhos, para os nossos próprios umbigos, para o nosso próprio querer, mas que possamos viver para Cristo, voltando a nossa vida somente a pregar, a testemunhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja para cada um de nós, para que o seu nome seja louvado e engrandecido por toda eternidade, por toda a vida. E assim, na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia, santo é o Senhor Deus, bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que manifesta sobre as nossas vidas o seu querer, a sua vontade, fazendo com que possamos a cada dia estar na sua presença, estar fazendo o seu querer e a sua vontade. O cristão que não sente prazer, que não sente orgulho de ver um manifestar do Senhor sobre a sua vida, ele ainda não encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo. Pois, quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, quando abrimos mão da nossa vida para viver a vida de Cristo, e ouvimos como que está escrito na sua palavra, não tem como nos emocionar, não tem como chorar, não tem como refletir, ter um momento de silêncio, pois o Senhor por nós, para nós, em nós, tem revelado a sua verdade, o seu querer, a sua palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 24, está escrito: porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança,
Porque somos salvos pela esperança. Qual seria essa esperança? A esperança de que o Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar. A esperança de que o Senhor Jesus Cristo há de nos ressuscitar para que consigo possamos habitar. Contudo, a esperança na qual o mundo nos ensina, a esperança na qual o mundo fala, é uma esperança que se vê. Só que se é algo que vemos, que tocamos, não deveria ser chamado de esperança, porque a verdadeira esperança, a verdadeira fé é crer que no tempo oportuno, que no momento certo, seremos pelo Senhor Jesus Cristo alcançados e a sua palavra manifestada sobre as nossas vidas, para que assim possamos viver na total dependência, na real esperança que é Cristo Jesus. E essa esperança se renova a cada manhã, para que não venhamos endurecer na fé, mas que possamos permanecer firmes e fortes, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, através dos canais, dos meios, das formas na qual o Senhor Jesus Cristo disponibilizou para cada um de nós. Não fica acreditando que o dízimo que você entrega na igreja, não fica acreditando que a palavra do Senhor haverá de cumprir sobre as nossas vidas por causa do nosso ego, por causa da nossa vontade, para satisfazer o que pensamos. Mas lembreis que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é revelada a nós de maneira com que possamos viver, de maneira com que possamos amar ao Senhor Jesus Cristo, obedecendo a Ele. E quando obedecemos o Senhor Jesus Cristo, demonstramos que temos esperança nele, temos esperança na sua promessa de vir ao nosso encontro e nos libertar, nos resgatar deste mundo. E que assim possamos viver a cada dia para o louvor e glória do seu nome, que há de se manifestar, que há de se realizar sobre as nossas vidas para todo sempre. E com ele habitarmos em santidade, em plena felicidade e gozo eterno. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, está escrito: eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis, eu farei um caminho no ermo e rios no deserto.
Estávamos perdidos nesse mundo, caminhando em uma terra vazia, uma estrada perdida que levava para lugar nenhum. Contudo, o Senhor fez uma coisa nova. E qual seria essa coisa nova que o Senhor Jesus Cristo fez? Cumpriu-se a promessa feita ao rei Davi. Lá da sua descendência, buscou em José um homem temente ao Senhor, fiel à sua palavra, verdadeiro aos seus princípios. E ele estava com promessa de ter uma jovem adolescente que ainda não havia conhecido homem algum, não tinha sido entregue aos prazeres da carne. E ele se esvaziando da sua glória, do seu poder, da sua majestade, nasceu-se do ventre da Virgem Maria, para que assim, de forma divina, se desse o seu nascimento como homem, e surgindo para a humanidade, ainda que a humanidade não sabia e não sabe, ele veio a ensinar o caminho de volta para si, pagando um preço de morte em favor de cada um de nós, um caminho que uma vez que por ele andamos, que por eles caminhamos, nos é impossível voltar atrás, porque agora já não mais pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e caminhamos por caminhos ermos, caminhamos no deserto, que é esse planeta, mas contudo, abastado, satisfeitos pelas coisas que nos advêm, pelas coisas que nos sucedem, pelas coisas que será entregue a cada um de nós que fielmente seguir e obedecer o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 17, está escrito: portanto, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada, e nem virá à mente. Por isto, devemos crer enquanto é tempo, devemos obedecer enquanto nos é permitido, enquanto temos a oportunidade, porque chegará um momento
que um novo céu, uma nova terra será entregue na mão daqueles que negaram a este mundo, que negaram aos desejos da carne, que negaram as suas próprias vontades, a fim de que pudéssemos e assim vivermos, habitarmos nesse novo céu, nessa nova terra, que será entregue unicamente, de modo exclusivo, para aqueles que abriram mão das suas próprias vidas para viver para habitarmos ao lado do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Que possamos nessa manhã decidir de que lado queremos estar, dessa nova morada, dessa nova casa, desses novos céus, dessa nova terra. E assim habitarmos com o Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Que cada um reflita sobre isso. Se deseja habitar no novo céu, na nova terra, na qual está sendo feita pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de substituir essa na qual vivemos hoje, e essa vai cair no esquecimento, vai cair na perdição deste mundo. Devemos obedecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque se Ele deixou registrado através dos seus profetas, através dos seus discípulos, foi para que possamos obedecer, seguir, procurar ser fiel, verdadeiro com a sua palavra, e assim vivermos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. De modo que não vivemos mais em nós mesmos, mas Cristo vive em nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, está escrito: portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como em Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando mergulhamos nas águas, no batismo de João Batista, mas sendo agora batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos sendo sepultados com Ele, para que possamos ser ressuscitados dentro dos mortos pela glória de Abba, pela glória do Pai. Assim como Ele auto se ressuscitou como Deus Todo-Poderoso que é. Então, uma vez que sepultados com Cristo Jesus, seremos também
ressuscitados por Cristo Jesus. E assim vivemos de forma fidedigna a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua doutrina que nos é feita, que nos é ministrada a cada dia, a cada momento. Porque fiel é o Senhor para cumprir em nós a sua palavra, o seu querer, a sua vontade, o seu desejo. E que assim possamos viver a cada dia, não como os nossos próprios desejos, as próprias vontades, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus, que agora manifesta sobre a nossa vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, está escrito: E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Devemos nos revestir do novo homem, da nova criatura, em Cristo Jesus, para assim vivermos em justiça e em verdadeira santidade. De modo que a verdadeira santidade, ela não consiste em nós em fazer o nosso querer, mas de seguir obedecendo o Senhor Jesus Cristo, obedecendo os seus ensinamentos, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo para nossas vidas. Quando obedecemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando obedecemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, seu novo mandamento, a nova aliança em Cristo Jesus, estamos vivendo em justiça, em santidade, que assim possamos viver a cada dia, a cada momento, para a honra, para o louvor, para a glória de Cristo Jesus. Não vivendo conforme o nosso querer, não vivendo conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, mas agora conforme os mandamentos, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, para todos sempre. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, está escrito: E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Repetindo, aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor Jesus Cristo, que está assentado
no seu trono de glória, é que diz que a sua palavra é fiel e verdadeira, que pode trazer salvação para aqueles que nele estão, para aqueles que nele vivem, para aqueles que creem no seu querer, na sua vontade, que lhe obedece. Então que cada um de nós possamos viver conforme a revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, a fim de que uma vez obedientes à palavra, a fim de que uma vez sendo fiel aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, não venhamos mais viver conforme o homem, conforme a carne, mas agora viver conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus, que se revela a cada um de nós de modo particular, de modo único, de modo verdadeiro, a fim de que cada um de nós possa ser fiel, obediente, cumprir o seu chamado, cumprir o seu manifesto, o seu querer, a sua vontade sobre as nossas vidas, e assim termos o direito adquirido através de Cristo Jesus como homem, o direito de viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, agora como Deus absoluto, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, de todas as coisas. Que possamos praticar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso desejo, que a nossa vontade seja ser fiel ao Senhor, porque fiel e verdadeira são as palavras do Senhor Jesus Cristo, são as promessas na qual Ele tem para todos aqueles que vivem não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, mas conforme a sua palavra, conforme o seu querer pré-determinado e estabelecido na sua palavra, na sua aliança, para com todos aqueles que nele crer, para com todos aqueles que lhe é fiel e busca fazer a sua vontade, fazer se cumprir na sua vida, no seu querer, no seu dia a dia, na sua rotina, para sobreviver à vontade do Senhor Jesus Cristo. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é que possamos viver em novidade de vida, é que possamos viver livres, afastados das coisas deste mundo, livres, afastados da religião e dos seus dogmas, e perto do seu querer, perto da sua santidade, perto da sua vontade, perto da sua verdade. Que assim cada um de nós possa viver, possa querer, possa desejar, para que não mais vivemos nós, mas Cristo viva em nós, através de nós, para todo sempre.
até Ele vir buscar os seus escolhidos, os seus eleitos. Amém.